Bem, gente, como eu devo decidir as questões de mídia, de comunicação dentro de uma empresa? Será que eu ainda devo usar o carro de som? Será que eu devo usar essa coisa mais simples? Ou só a TV resolve? Esse é o tema da nossa conversa com o Eduardo da Letra Propaganda. Hoje temos uma conversa muito interessante com o Eduardo, sócio, empreendedor da Letra Propaganda. Vamos falar um pouco sobre comunicação. Eduardo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Flávio. Eduardo, a ideia nossa sempre é trazer assuntos para colaborar com o empreendedor que está lá nos escutando. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre marketing, comunicação. Como é que o empreendedor tem que lidar com isso? Assim, o que é essa área para o cara que está empreendendo? Acho que de início, né? Acho que todo mundo que quer empreender, você pensa que vai ter uma empresa que vai prosperar, né? Acho que um detalhe que às vezes a gente não se preocupa muito é com a marca, né? Com o que você está criando, né? Aí desde o registro da marca, do nome, né? Para ver se isso é relevante para o teu consumidor. E aí trabalhar toda a estética dessa marca, o design dela. Acho que tudo isso é importante, né? Mesmo por uma pequena empresa. Uma pequena empresa que vai começar, né? A gente uma vez até falou sobre a questão de registro de patentes no programa, já uns programas lá um pouquinho atrás. A questão de sim, pegou o nome, vê se não tem um nome igual, é um cuidado que é importante. Exatamente. A gente tem muita empresa, por exemplo, de confecção na região toda que tem que criar um nome para botar ali na calça, na blusa, tem que tomar cuidado. A gente trabalha muito com isso, por exemplo, na indústria de confecção as pessoas criam um nome, acham que isso é bacana e simplesmente começam a trabalhar e depois de alguns anos percebe que esse nome já tem registro, que ele não vai poder continuar da continuidade. E aí o esforço todo que foi feito, muitas vezes é em vão. Uma coisa que a gente, né, aproveitar que é uma área do teu conhecimento, o Eduardo também é professor, né, universitário, essa coisa da decisão do que a gente chama de decisão de mídia. Né? Vamos imaginar, eu estou abrindo o meu pequeno negócio, a minha loja no bairro, na minha cidade, minha confecção, e tenho lá um recurso limitado e preciso ver como é que eu vou fazer. A gente fala no comum, como é que eu vou fazer propaganda, né? O pessoal da área acadêmica fala mais sobre decisão de mídia, né? Fica mais chique falar, mas no comum é assim, vou fazer propaganda, como é que eu faço, o que eu decido? Que critérios eu preciso pensar? É essa confusão, né? Do que fazer, de como fazer. Você não tem uma fórmula, né? Quando a gente pensa nos pequenos mercados, fora dos grandes centros, acho que existe N possibilidades aí. A televisão é um grande parceiro, que tem os recursos audiovisuais fantásticos, o rádio, né, pelo recurso do áudio, né, e a abrangência que os rádios atingem, mas fora isso você tem as mídias impressas, né, todas elas na verdade têm características próprias, cada uma pode com certeza ajudar muito no negócio, no tipo de negócio que a gente possa estar falando, né, mas isso deve ser estudado, deve ser pensado, e na verdade... Porque não é só pegar, eu vou comprar um horário na TV, um horário mais caro, mas eu não tenho dinheiro, ou uma página, uma revista cara, não é bem por aí, né? Exatamente, não, envolve produção, de pensar na produção, como é que você quer vender tua marca, como é que você quer, na verdade, se posicionar nesse mercado. Tudo isso tem que ser pensado, sim, pela pequena empresa. A diferença é que o empreendedor, na verdade, ele tem que ser esse profissional polivalente mesmo, né? Que quando ele não conhece, ele tem que buscar através de assessorias, o próprio Sebrae que tem isso, faz isso de forma gratuita, né? E pode ajudar, né? As associações comerciais, todas elas podem, na verdade, de certa forma, ajudar essas pessoas. Essa coisa da mídia, só para a gente aprofundar, por exemplo, hoje você tem até coisas, por exemplo, o tal do, a gente falava aqui antes, o carro de som. Ainda vale a pena usar? Tem circunstâncias que usa? Que circunstâncias você acha que usaria ou não usaria? Por exemplo, tem cidades que proíbem, né, o uso de carro de som, né, porque ele é uma interferência no meio ambiente. Carro de também, som, né? E a moto de som. É, agora, som e tem também, acho que já a bicicleta de som também, né? Você tem variações. Eu, pessoalmente, a gente, por exemplo, que atende grandes clientes, né, na região noroeste mesmo, a gente ainda usa carro de som, tá? Então, às vezes, por uma atividade específica, um feirão de automóveis, você quer trabalhar clientes de uma área mais abrangente, tudo, o carro de som também pode ser usado sim. Para o supermercado, para falar da sua oferta do dia. O mercado usa muito ainda. Usa, né? Para vender lá a carne do dia, a cerveja, esse tipo de coisa, eu acho bem interessante. Só que isso, na verdade, vem junto com o mix, né? Muitas vezes não é sozinho, só essa ação que vai te dar o resultado. E um outro fator é persistência, né? Não adianta você pensar que você vai fazer a televisão hoje, e amanhã eu já vou ter um resultado. Não. As pessoas também têm que se acostumar um pouquinho com a tua marca, com o que você está propondo, né? E aquela história, ela vê um dia, depois vê de novo, vai ver um pedacinho na outra parte, depois vê, mas porque aí que vai construindo, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer, vou fazer hoje uma propaganda e acha que aquilo vai resolver tudo, né? Porque na verdade você não está sozinho, né?
quantos outros concorrentes ou outras comunicações de outros empreendimentos estão lá naquele canal ou naquela rádio, né? Ou na revista. Então você tem que também brigar para se destacar. Então por isso que é um conjunto de ações, mas é muito legal. Essa ciência, na verdade, é entender um pouquinho, por exemplo, onde está o teu consumidor, né? O que será? Quer dizer, como é que é essa característica dele? Ele está muito no rádio, ele está no carro, no dia a dia, como é que é? É essa coisa que você falou, quer dizer, eu preciso entender em quem que eu quero chegar, né? Então, pensar no empreendedor que está bem, quem é o meu cliente, onde é que eu quero, para quem que eu quero vender, né? Quem que eu estou imaginando, e aí às vezes a pessoa pensa numa pessoa, mas não é bem aquela. Isso é fundamental em qualquer negócio. Eu falo muito com empresários e acho engraçado, independente do tamanho, pequenos empresários, empreendedores, e muitas vezes eles se confundem. Eu vendo para todo mundo. É muito difícil. Eu vou dizer que acho que nem a Coca-Cola vende para todo mundo, né? Porque algumas pessoas com questões religiosas não tomam, outro porque o organismo resiste, e você não usa, né, o produto, né? Sobre a questão só para falar um pouco do carro de som, é engraçado também a questão até do horário, né? Porque às vezes eu já vi gente reclamando assim, poxa, sábado à tarde, aquela hora que você fala assim, deu aquele sono do final de semana, a família tá lá, ou até eu já vi assim, poxa, eu tenho criança pequena em casa, passa aquele carro de som, aquele barulho, isso também é um cuidado, porque ao invés de fazer uma propaganda positiva, faz uma propaganda negativa. Por né? isso que você tem que produzir, fazer algo bem interessante e saber exatamente de que forma que você vai estar interferindo nesse processo, né? Porque senão fica realmente desgastante, pode ser até o efeito negativo para a tua marca, né? Essa coisa da estética, sobre a questão de como eu construo, às vezes você faz uma coisa assim, você investe o dinheiro, mas às vezes não cuida de quem vai produzir, isso também é um cuidado importante? Então não é só o veículo de comunicação que não me deu resultado, mas não deu por quê? Muitas vezes a tua comunicação não foi adequada, as palavras não foram adequadas para o teu público-alvo, e aí tem toda uma produção que a gente tem que tomar esse cuidado, né? É um todo. Como nessa ideia do todo, assim, cada vez mais a gente tem essa coisa fragmentada, é isso? Porque, por exemplo, lá, vamos pensar, 30 anos atrás você tinha a TV, uma novela, né, importante, um jornal muito importante. Hoje isso está cada vez mais dividido, né? Eu estava, por exemplo, hoje de manhã conversando sobre futebol, né? Quem tinha assistido, eu tenho tal canal, eu assisto esse jogo. Eu não tenho esse canal, eu não assisto esse jogo, né? Isso está tudo dividido. Está cada vez mais fragmentado, né? E isso para o profissional da área mercadológica, profissional de mídia, ficou mais difícil. E na verdade nós estamos entendendo essa nova realidade de internet. Que aí entra internet, rede social, vale a pena? Como é que vale a pena? Quando eu lembro da minha infância, quando eu comecei, e depois quando eu comecei a trabalhar nessa área, que já são 25 anos atrás, a gente chamava de mídia da mãe, né? Você estava na televisão, na novela, você estava no jornal e na revista, você fechava meio que tudo. Hoje não é mais assim, né? Você tem N tipo de revistas, cada uma segmentada para um público. Aí, vamos dizer, quando eu vou para a internet, então a coisa se complica ainda mais, né? Onde está realmente esse meu público? Que eu vi essa discussão até, né, a questão assim, vale a pena, por exemplo, a gente usa muito no programa a questão das redes sociais, especialmente o Facebook, né, que é o fantástico. Agora, é duro assim, a empresa vale a pena, eu estou vendo muita gente fazendo, mas assim, aí eu faço porque está todo mundo fazendo, mas eu não sei muito bem onde eu quero chegar, né? Eu acho que isso já é uma preocupação, acho que está de todo mundo, né? Não está muito fácil, não. Para entender tudo isso. Mas é importante você, na verdade, também experimentar e criar ações específicas para esses meios e ir entendendo melhor, né? Nada, assim, obrigado pela tua participação. Se você quisesse, assim, eu queria pedir como fechamento da nossa conversa, uma conversa rápida, né, sobre essas decisões de comunicação, de mídia. Que dicas você daria para o empreendedor que está nos escutando? Nós vamos ir para mais de 100 cidades, né, em toda a região noroeste. O importante, na verdade, de início, é não atropelar, né? É pensar realmente na marca. Que marca que eu quero ter? Que tipo de cliente que eu vou falar? Quem é esse público que eu vou buscar? Essa minha marca é adequada? As cores que eu estou propondo para ela? E aí é criar um posicionamento para ela mesmo. Eu vou buscar um público mais popular, um público mais premium, né? Elitizado, com quem eu quero falar, né? E aprender um pouco com isso, a partir daí acho que fica sempre mais fácil. Obrigado aí pela sua participação e continue conosco no programa. Obrigado. Hein?